Acabou, caralho! Flamengo, porra! Chupa porco do caralho! Chupa, porra! É tetra, é tetra! São 40 milhões de torcedores gritando. É a nação rubro-negra comemorando no estádio em Lima, em um Maracanã quase lotado no Rio e por todos os cantos do Brasil. O Flamengo é o primeiro time brasileiro tetracampeão da Libertadores. Danilo, o herói do jogo, com um golaço de cabeça e uma grande partida. Arrascaeta, o craque do campeonato, e Felipe Luiz, sem dúvida, o melhor técnico. Mas o Flamengo não é feito só de nomes. O Flamengo é a força de uma camisa, de uma história, de jogadores que se entregam até além dos limites que o físico permite. E hoje tudo isso foi necessário para bater um grande adversário. Um Palmeiras forte, valente, muito bem dirigido por um grande técnico e que lutou até o último segundo. Mas o tetracampeão mostrou que é o melhor time do Brasil e está a uma vitória do título brasileiro, que tem tudo para vir na próxima quarta. Então dá sim para esperar que esse time faça um grande torneio intercontinental lá no mundo árabe. Por que não sonhar? Afinal, o Flamengo já é esse ano campeão carioca, campeão da Supercopa Brasileira, tetra da Libertadores e virtual campeão brasileiro. Parabéns, Flamengo. Faça festa, nação. Termina o jogo no Monumental de Lima. O Flamengo é tetracampeão da Libertadores da América. É o maior campeão no Brasil da Libertadores. Danilo marcou 1 para a equipe do Flamengo, 0 Palmeiras. Os jogadores se jogam no gramado, choram copiosamente. O Felipe Luiz se abraça com seus pares técnicos. Craque Neto. É o seguinte, quando um treinador é covarde naquilo que se pensa em jogar futebol, que é o caso do Abel Ferreira, que foi covarde no Brasileiro e foi covarde para enfrentar o Flamengo. O cara que substituiu 6 jogadores, mexeu mal pra caramba, tirou o Rafael Veiga e tirou o Alan. Colocou jogadores que não fizeram absolutamente nada, diferentemente do Felipe Luiz, que colocou o Everton Cebolinha. E mais, o Flamengo é muito melhor que a equipe do Palmeiras, mas só que teve humildade de correr, de ir pra cima, que por sinal não deu um chute no gol à equipe do Palmeiras, do Abel Ferreira. Entregou o Campeonato Brasileiro pro Flamengo, que vai ganhar na quarta-feira o título brasileiro do Maracanã com 80 mil pessoas. E aí a covardia do treinador do Palmeiras deu o título para a equipe do Flamengo, que mereceu, não jogou um grande futebol, mas ganhou de um time covarde que foi o seu Abel Ferreira. A covardia dele tirou o título do Palmeiras e também a burrice dele deu o título para o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Essa é a grande verdade. E para mim, o craque perfil líder é o Danilo. Clubismo. Se for falar de clubismo, era pra ser expulso, pulgar e tal. Sendo realista, isso não é desculpa pra nada não. Flamengo mereceu do início ao fim. Me desculpa, o Palmeiras entrou em campo com medo. Isso é a minha concepção. O Abel entrou de forma covarde no jogo de hoje. O Flamengo sim mereceu o título. E vou dizer mais, o Abel trouxe pra si uma responsabilidade para esses atletas quando ele abriu mão do Campeonato Brasileiro. Que o Flamengo daqui a 2 dias, o Flamengo já é campeão, só vai consumar o fato daqui a 2 dias. Tá bom, pessoal? Então eu não posso ser clubista, eu tenho que ser realista. Flamengo, primeiro tetracampeão da Libertadores do Brasil, brasileiro e com méritos. O Palmeiras só começou a jogar quando o Palmeiras tomou o primeiro gol. Aí começou a querer jogar. Que isso? Flamengo não. O Flamengo jogou de forma... Da forma que ele sempre joga. Agora, qual o nome do lateral direito? Varela. Parabéns, Varela. Baita jogo que você fez. Danilo fez um gol e salvou outro. Então assim, nós temos que ser realistas, pessoal. Parar de chorar, sabe? Eu entendo o torcedor do Palmeiras, tá puto pra caramba, tá chateado pra caramba.
Mas tem que ser sincero, tem que ser realista. O Palmeiras entrou de forma covarde no jogo de hoje e mereceu perder. O Flamengo mereceu o tetracampeonato. Mereceu. Assim como o Flamengo mereceu o Campeonato Brasileiro também. É o melhor time do Brasil. Ah, o Pulgar era pra ser expulso? Se fosse era cartão azul. Mas não foi. Não foi. E isso é o que importa. Não foi. Era pra jogar. Eu vou falar título justo, merecido, inquestionável. O Flamengo jogou muito melhor que o Palmeiras. Palmeiras de novo deveu o futebol. Ok, também acho que o Pulgar deveria ter sido expulso no primeiro tempo, na entrada do Fux. Agora, de resto, o Flamengo mandou no jogo, o Palmeiras criou muito pouco. O Palmeiras nem parecia o Palmeiras, né? Só chutão, chuveirinho. Então, título merecido. E um ano que termina para o Palmeiras muito mal. O Palmeiras perdeu o título paulista para o Corinthians, foi eliminado da Copa do Brasil pelo Corinthians, vice no Brasileirão do Flamengo e agora vice na Libertadores para o Flamengo. E o Flamengo tá aí. É um timaço, é um elenco incrível, então tem que falar não. Título mais do que justo. Do meu lado, a gente está esperando a movimentação dos jogadores aqui, estão puxando família, todo mundo olhando ali para as cadeiras, arquibancada. O Zinho sabe como é que é isso, né, Zinho? Nesse momento quer ter a família perto, abraçar. E aí, pessoal, rapidinho aqui, para vocês, quem foi os destaques aí dessa partida no lugar do Flamengo aí? Para vocês, quem foi os jogadores do Flamengo que se destacaram além do Danilo para essa partida? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso... Enfim, é uma luta muito longa, mas o Flamengo bateu o Palmeiras, se vinga de 21 e é o maior tetracampeão. O maior campeão do Brasil em Libertadores. 4 títulos, tetracampeão. Tudo bom, Pedro? Bom estar contigo. Um abraço aos companheiros, ao fã de esporte. Eu acho que vence aquele time mais competente, né? Que chegou melhor para a decisão. Chegou com mais confiança, né? E assim, o Felipe Luiz, ele teve as escolhas. Muita gente achava que o Léo Ortiz ia voltar para o time. E é um cracaço também, um baita de um zagueiro. Mas ele mantém o Danilo, pela história que tem, pela confiança que ele tem no atleta. E o Danilo faz o gol decisivo. Ele mantém o Samuel Lino também, mesmo com a ascensão do Cebolinha, porque ele tem uma gestão de grupo, tem um grupo na mão. E quando ele precisa, ele puxa do banco. Esses caras entram bem no jogo. Acho que o Flamengo foi o que propôs mais o jogo, é quem quis mais o jogo. Desde o início o Flamengo teve a posse de bola, não criou grandes oportunidades, nem o Flamengo nem o Palmeiras também. Foi um jogo de muita pegada, de muita marcação, de muito respeito, mas um time que buscou mais, que teve mais próximo de chegar à vitória foi o Flamengo. Merecidamente chega ao tetra, se torna o maior campeão brasileiro na Libertadores, por um trabalho muito bem elaborado e organizado. O Flamengo chega mais forte nessa decisão, chega com jogadores mais inteiros, né, com mais condição. O Palmeiras perdeu muito a confiança com as declarações do Abel, com a reta final do Brasileirão, caiu muito de produção. Foi um time que lutou, brigou, mas não teve virtudes ofensivas para ganhar uma decisão. O Flamengo foi mais competente, mereceu o título, merece o título, tem que comemorar. Quarta-feira tem mais uma decisão, pode confirmar o título de brasileiro, e esse título da Libertadores ajuda muito para isso. Tá chegando alguém importante. Opa! Tava falando dele aqui, tava falando dele. Aqui, você no meio, você é o campeão. O campeão fica no meio. Você é o tetra. O tetra falando com o tetra, aqui do lado, tetra pra tetra. Tava falando aqui, Danilo, parabéns, primeiro, parabéns, obrigado, merecido. E eu tava falando muito sobre o trabalho do Felipe Luiz, porque é um cara jovem, novo na profissão, mas a gente percebe a gestão de grupo que ele tem, porque você vem com um ritmo de jogo e ele mantém você no time. Muita gente achou que o Léo Ortiz ia voltar, se preparou para a decisão, mas ele, por estar ali no dia a dia trabalhando e a confiança e sabendo da sua liderança, da sua importância, mantém você. E você é presenteado, muito pelo seu mérito, mas fazendo o gol que traz o tetra para a nação rubro-negra. Esse sentimento, como é que você pode explicar isso? Você que é um cara com um currículo enorme, muito gigante na Europa, seleção brasileira, mas ganhar esse título pelo Flamengo. Primeiro, que prazer estar falando com você. Porra, te acompanhei minha infância inteira, puta que pariu. Desculpa, palavrão. Cara... Nós somos tetra!
Primeiro, quanto ao Felipe, é um rapaz inteligente, acompanha no dia a dia. Quem joga, joga sempre por mérito, por estratégia de jogo também. Obviamente, se fosse o Ortiz que fosse o escolhido, a gente ia estar forte do mesmo jeito, porque a gente trabalhou durante esse ano exatamente dessa maneira, para um complementar o outro na ausência, tanto eu, Pereira, Ortiz, os próprios meninos quando precisaram jogar. Essa é a montagem de um grupo, né, vencedor. Obviamente eu sei da minha importância, daquilo que eu precisava aportar no jogo de hoje. Falei na outra entrevista ali, não era meu jogo mais fino tecnicamente, tive alguns momentos ali onde a bola escapou um pouquinho, mas as finais se ganham. Eu aprendi isso dessa maneira, aprendi com grandes líderes que as finais se ganham, sejam como for. E hoje é um sentimento, cara, que eu não tenho nem palavras, sinceramente, a ficha nem caiu. Eu acho que mais pra frente só eu vou saber disso. Você está na história da nação rubro-negra, na história de um time tão vitorioso, com grandes ídolos, e você hoje, para mim particularmente, chega nesse patamar de grande ídolo, porque fazer gol numa decisão libertadora foi o Gabigol, foi o Zico, um tal de Zico aí, um tal de Zico, um Gabigol e agora um tal de Danilo. Lá de Bicas, a bandeira lá de Bicas. Quis Deus que isso fosse assim. Quando eu vim pra cá, eu falei, pessoal, eu voltei pro Flamengo pra realizar um sonho de criança, tá? E também pra ganhar. Eu fui movido a isso na minha carreira, eu aprendi isso nos clubes que eu passei. Em muitos elencos até eu nem era, né, o titular absoluto, fazia um papel secundário, mas eu aprendi a ganhar. Aprendi a treinar pra ganhar, aprendi a me preparar pra ganhar. E eu queria continuar ganhando, eu queria continuar tendo a possibilidade de ganhar coisas importantes. Já te digo que fazer o gol da final não estava nesse script, mas por acaso hoje a gente preparou a bola parada de uma maneira onde eu era o homem livre, então a gente sabia que eu ia ter uma oportunidade se a bola fosse no lugar, né, que a gente trabalhou. E aí a competência do Arrascaeta que bateu, a minha competência de achar o tempo da bola e afundar a bola lá para dentro do gol. Tem que falar pro meu fisioterapeuta que depois de cada jogo a gente treina salto para ver meu salto e ele me estimula, fala, duvido que você vai aumentar o salto agora. Eu falo, quer ver? Vou, bata a cabeça na parede. Então E aí, pessoal, rapidinho aqui. Vocês acham que o Danilo ele entra no hall de ídolo do time do Flamengo agora? Ou vocês acham que tem que esperar mais um pouco? Vocês acham que ele não fez, assim, no decorrer do tempo que ele tá no Flamengo, algo tão marcante, né? Além de fazer o gol, lógico, da final da Libertadores, vocês acham que ele já entra como ídolo, ele já se torna ídolo do Flamengo por fazer esse gol aí? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Não tem palavras. foi lá no terceiro andar. Palavras, meu lado bom, minha galera, meus amigos sabem que esse é o lado de cá, meu lado bom. E eu fiz um comentário no jogo porque você estava na disputa com dois caras que eu acho que são muito fortes, excelentes zagueiros, jogadores de altíssimo nível, Gustavo Gomes e o Fux. E você sai deles e sobe, e aí vai lá nesse terceiro andar. Quando você subiu, que viu a bola, você agora. Isso é mais um feeling ali, né, que a gente tem. Você teve em campo muitas vezes, tem situações que a gente nem consegue explicar. É uma questão de feeling da batida, de entender onde vai cair a bola e daí depois, meu irmão, meter a bola lá pra dentro do gol e depois ficou tudo escuro, nem vi mais nada. Agora tem alguém ali também com o Hernan, né? Tem outro campeão ali. Mas vamos continuar. Só mais umazinha aqui. Só mais um. Aqui, calma aí, Cebola. Ô Cebola, ô Cebolinha, ô Cebolinha. Tá por lá, tá falando com o Hernan. Calma aí, Cebola. Depois você vai aqui, vai ali. Danilo, mostra a medalha aqui. Mostra a medalha pra câmera aqui. O pessoal tá todo animado, querendo saber. Botaram aqui já o pet aqui Já botaram o pet já? Campeonato aqui, me atualizaram. Vou botar aqui. E a bandeira de Bicas. Explica aí, Bicas. É minha cidade, né? Lá em Minas Gerais. Opa! Cheio de vou ajudar aqui. Eu posso pegar nessa bandeira também. Tá cheio de lá, é cheio de flamenguista. Tem familiar aí? Tá aí minha mãe, meus irmãos, tá aí. Eu falei nas outras entrevistas ontem, na vinda pra cá, meu pai, que é um flamenguista também fanático, que me apresentou o futebol. Eu costumo dizer que ele é ex-atleta amador profissional. E ontem acabou no caminho pra cá, minha tia, a irmã dele, faleceu. E aí ele teve que voltar, não pôde estar aqui com a gente. Sem dúvida seria especial, e essa vitória também é muito, muito pro meu pai, pra minha mãe, meus irmãos estão aqui, toda a minha família, mas principalmente pro meu pai, porque foi um momento difícil ontem e ele gostaria de estar aqui, certamente. Agora, Danilo, até lembra assim, é o início da carreira lá no Santos, um garoto que é campeão, vai para a Europa, campeão de Champions, etc.
e agora essa sensação aqui de voltar com o time do coração. Falava-se tanto de Lima. Como é que foi essa preparação até mental para esse jogo? Também um adversário que já tinha vencido o Flamengo, embora você não estivesse aqui em 21. Muita coisa, né? Porque principalmente tem uma final de Libertadores espremida durante um calendário difícil, né? A gente jogou um jogo contra o Atlético Mineiro outro dia difícil, um jogo emotivamente complicado de se levar. A gente tomou o gol numa única bola que eles foram lá. Depois a gente amassando, tentando criar ocasiões, mas um contra-ataque poderia matar o jogo. Em contrapartida, se a gente vencesse, era campeão brasileiro. Então é um contexto não fácil, tá? Fisicamente não foi uma partida fácil outro dia. Depois já chegar na madrugada, viagem. Assim, nós somos privilegiados pelo trabalho que a gente faz, mas obviamente fisicamente algumas vezes demanda bastante. O que eu sempre tentei falar aqui para os meus companheiros é entender o quão especial são esses momentos, porque às vezes a gente, pelo calendário, pela correria, a gente acaba passando como um momento a mais e, cara, isso é uma coisa que vai ficar eternamente para a história. Então é isso aí, vamos liberar o Danilo aqui. Lembrando lá, é Zico, Gabigol e Danilo agora na história, ele nem acredita.